Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Estamos de volta para o nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, História, Teologia e Arqueologia. E sabe onde eu estou hoje? O vídeo é muito especial porque eu estou nas ruínas da cidade de Corinto, a famosa cidade de Corinto que recebeu as cartas do apóstolo Paulo. E eu vou explicar para vocês um pouquinho do sítio arqueológico dessa cidade. Nem tudo foi descoberto, apenas 10% da cidade ou menos foi escavado. Mas já dá para termos elementos que ilustram bastante as páginas do Novo Testamento. Aqui atrás de mim, essas colunas que vocês estão vendo aqui, é o que sobrou do templo de Apolo. Apolo era uma das divindades do panteão grego e ele foi muito adorado aqui. E havia, por exemplo, as famosas corridas, as Olimpíadas, e aqui era onde as Olimpíadas eram comemoradas. Paulo, quando viveu nessa cidade, porque de acordo com o livro de Atos dos Apóstolos, Paulo ficou morando aqui por pelo menos 1 ano e meio. Eu vou ler para você aqui, olha, Atos capítulo 18, versículo 11, falando da cidade de Corinto, fala assim: Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então Paulo viu com os próprios olhos esse templo aqui, erguido, ainda bonito como ele deveria ser. E não somente esse templo de Apolo, porque você tem uma outra divindade muito importante aqui da cidade, que tinha o seu templo construído lá em cima, na Acrópole. Olha lá, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas no alto daquela montanha tem algumas ruínas, parece até um castelo medieval, mas ali, na verdade, estariam os restos do templo de Afrodite, a grande deusa do amor para os gregos. Ou seja, Afrodite era adorada lá em cima e Apolo aqui embaixo. Aquela parte mais alta era chamada de Acrocoríntia, ou seja, a Acrópole da cidade de Corinto. Então você pode ter uma ideia de como seria no tempo do Novo Testamento, Paulo pregando o evangelho numa cidade tão rica, tão próspera e ao mesmo tempo tão idólatra. A Bíblia fala que Paulo, pela graça de Jesus, conseguiu converter muitas pessoas aqui. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, diz que, a partir do verso 1, depois disso, deixando Atenas, e para vir para cá eu vim de Atenas, Paulo foi a Corinto e lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, a sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Nós temos um texto de Tácito, que é um historiador romano, que fala: por esse tempo, Cláudio expulsou os judeus de Roma por causa de Crestos. E os estudiosos ficam tentando entender quem era esse Crestos. Há uma hipótese, e eu concordo com ela, que Crestos seria só uma corruptela do nome Christos. Provavelmente os judeus que foram expulsos de Roma pelo decreto de Cláudio eram judeus que haviam se convertido a Jesus. E sendo expulsos da capital do império, alguns deles vieram para cá, como foi o caso de Áquila e Priscila. E aqui então eles se encontraram com Paulo e se tornaram ajudantes de Paulo na pregação do evangelho aqui na cidade de Corinto. Mas vamos andar que eu tenho mais coisa para mostrar para vocês. Essa parte aqui da cidade está fora do atual sítio arqueológico. Os grupos, quando vêm visitar Corinto, e não são muitos grupos que vêm até aqui, eles ficam mais na parte de cima, porque aqui é um acesso um pouco mais difícil, tem que descer, é um pouco custoso, especialmente para pessoas mais idosas, então os grupos não vêm muito aqui. Você pode olhar que essa parte está até com o mato crescendo, está um pouco descuidado, mas embora aqui esteja fora do atual sítio arqueológico, estaria dentro da antiga cidade de Corinto, daquela cidade que Paulo conheceu. O problema é que, como eu mencionei para vocês, apenas uns 10% da cidade, ou menos que isso, foram escavados pelos arqueólogos. Ainda tem muita coisa para descobrir. Agora, olha lá, você tem muitas propriedades particulares, você tem casas com plantações, você tem ruas, você tem bairro. A cidade se estendia daqui até encostar no mar, até o porto de Corinto. E você não pode ir desapropriando as pessoas e escavando assim simplesmente. Então a arqueologia tem que lidar com esse dilema, a modernidade e a arqueologia. Mas essa parte aqui ainda chegou a ser escavada. E o que é isso aqui? Aqui nós temos uma rua do 1º século. Eu estou em cima de uma rua bem larga que foi feita, era uma avenida grande que cruzava a cidade aqui na época do apóstolo Paulo. E só para você ter uma noção do acúmulo de material, olha lá, aquilo tudo ali foi acúmulo de material durante 2000 anos. Ou seja, a cidade na época de Paulo estaria aqui embaixo. Aqui embaixo. É lógico que ela vai subindo um pouquinho, que ela vai acompanhando
a forma da montanha. Mas essa parte aqui que foi construída na época de Paulo foi uma obra pública muito importante para aquela metrópole. E como acontece até hoje, quando uma obra pública é feita, você tem uma placa ali, né? Governo Federal, Governo do Estado de Minas Gerais, Secretaria Pública de São Paulo. Às vezes até o próprio governante coloca o nome dele ali, ou secretário de obras. E no passado também não era diferente. E quem fez a construção disso aqui, quem possibilitou essa grande rua para a cidade, deixou o nome dele aqui. E você vai ver que nome é esse e qual a relação que isso tem com o Novo Testamento. Vem aqui, olha. Aqui você tem o nome do indivíduo. Certamente essa pedra aqui foi recolocada, que ela está tampando a primeira letra do nome. Vocês conseguem ver ali, ó? Seria um E. E aqui está escrito em latim a palavra Erastus. Erastus. E aqui tem um ponto. Então Erastus é um nome próprio. E o que está escrito então? Erastus pro aedilitate, que significa em latim o tesoureiro, o administrador público das finanças. Aí vem um S, um ponto, um P e um ponto, que significa em latim sua pecúnia straviti. Em outras palavras, traduzindo, Erastus, que era o secretário de obras, o tesoureiro da cidade, por sua própria conta, construiu esta estrada ou este pavimento. Agora, é interessante que aqui nós temos o nome de alguém que morava aqui, que possibilitou a construção dessa rua. Essa pessoa também tem o seu título ali. Ele era o tesoureiro da cidade na época romana e se chamava Erastus. Agora, olha que curioso. Quando eu vou à carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 19, perdão, no versículo 19 e 20, diz assim Paulo termina a sua carta. Dê saudações a Prisca e Áquila e à casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Essa Prisca e Áquila, muitos pensam que seria a mesma Priscila e Áquila, e Prisca seria outra forma de falar o nome Priscila. Assim como Galho virou Gaio. Lembra que eu falei com vocês? Prisca e Áquila. E fala de Erasto, que ficou onde? Aqui em Corinto. Erasto. Mas eu sei que você deve estar duvidando, mas espera aí, Rodrigo. Se eu for a Portugal, vou encontrar um monte de pessoas chamadas Joaquim e Manuel. O fato de você encontrar um Erasto na Bíblia e um Erasto aqui não significa que é a mesma pessoa. Você tem razão. Mas nós vamos fazer aqui uma combinação de fatores para trabalhar com a probabilidade de se tratar do mesmo Erasto da Bíblia. Que havia vários Erastos na região, pode ser. Mas o Erasto, que era ao mesmo tempo tesoureiro da cidade, o administrador das finanças da cidade, aí já começa a diminuir. Aí eu vou para Romanos, no final da carta de Romanos, no capítulo 16, você pode ler na sua casa, verso 23, diz assim, Gaio, que talvez seria o mesmo Galho, já falei com vocês, Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja manda saudações. Também mandam saudações Erasto, tesoureiro da cidade. Percebeu? O que ele é aqui? Tesoureiro. E é interessante que a palavra que aparece aqui para tesoureiro da cidade em grego é a palavra oikonomos. Oikonomos em grego vem da palavra oikos, que significa casa. Da mesma forma, a palavra aedility é a mesma coisa. Você não fala edícula, é a mesma coisa, é casa. O administrador das finanças da casa. O que aqui Paulo escreveu em grego, aqui está em latim. E vamos também a Atos capítulo 19, verso 22, que menciona mais uma vez Erasto como sendo um companheiro de Paulo aqui na região. Atos 19, 22, tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que o ajudavam, a saber, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na província da Ásia. Então isso aqui para mim é um achado arqueológico muito significativo, porque ele tem relação direta com um personagem mencionado na Bíblia Sagrada. Eu posso trabalhar com 95% de probabilidade, vou deixar 5% de probabilidade de equívoco, 95% de certeza que esse Erasto, tesoureiro da cidade, que construiu esse pavimento e deixou a marca dele aqui, é o mesmo Erasto que se converteu ao Evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. Essa rua pela qual eu estou andando aqui é chamada de Lihaion, ou Lihaiá. Essa rua, na época de Paulo, não tinha esse pavimento aqui que vocês estão vendo, não. Essas pedras que estão
abaixo dos meus pés, essa parte pavimentada aqui, foi feita por ordem de Vespasiano, que foi imperador de Roma, quando Paulo já havia sido decapitado na época de Nero. Na época de Paulo, aqui ainda era de chão batido. Mas embora o pavimento seja posterior à época de Paulo, a rua já existia na época dele. E o que funcionava aqui nesse lugar? Você pode ver que de um lado e de outro eu tenho restos do que foi um grande mercado da cidade. Desse lado aqui é possível ver ainda algumas lojas. Estão vendo ruínas de algumas lojas. E o que se vendia aqui? Nós temos informações históricas muito interessantes com relação a esse mercado onde eu estou aqui e aquele templo de Apolo que eu mostrei para vocês lá atrás. Quando eu estava andando aqui, eu encontrei uma cerâmica. Cerâmica antiga, essa cerâmica é do período romano. Vocês estão vendo? Ela tem algumas linhas aqui que ajudam a gente a identificar a época que ela seria. E essa cerâmica provavelmente era parte de uma jarra para vinho, que talvez foi comercializada aqui nesse lugar. Quem será que tomou o vinho que estava aqui dentro? Ou consumiu o que estava aqui? Eu não sei. Mas alguém que teve o privilégio de ser uma testemunha particular do que aconteceu aqui. E o que aconteceu na época de Paulo aqui? Bom, você se lembra que eu havia mencionado que eles faziam aqui várias comemorações dos Jogos Olímpicos. E nas comemorações dos Jogos Olímpicos, sacrificava-se ao deus Apolo e às outras divindades também, muitos animais. Que animais eram esses? Preferencialmente cordeiros. Muitos cordeiros eram sacrificados. E evidentemente que a carne do cordeiro que era sacrificada, uma parte ia para a divindade, outra parte poderia ser para o sacerdote. Só que sobrava muita carne. E para não desperdiçar essa carne e conseguir dinheiro para a manutenção do templo de Apolo, o que se fazia? Vendia-se a carne que sobrava do sacrifício aqui. Eles colocavam aqueles animais que já tinham sido mortos em lugares de sal para preservar a carne. Outros animais vivos que ainda não tinham sido sacrificados traziam para cá. Enfim, o povo podia comprar e consumir aqui a carne que fora sacrificada ao deus Apolo lá em cima. Isso gerava um dilema ético para os judeus que moravam na cidade. Será que nós podemos comer da carne que vende aqui no açougue, aqui no mercado? E se a faca que partiu essa carne aqui foi usada para partir uma carne que nós consumimos e que foi sacrificada ao Deus? E aí? E os cristãos poderiam comer uma carne que fora sacrificada aos ídolos? Havia pessoas que pensavam que não havia problema nenhum em consumir aquela carne. Outros pensavam que não, que você não podia comer a carne sacrificada aos ídolos. Vou chegar mais para cá na sombra. E qual seria a posição de Paulo? Bom, você entende que foi com base nisso que Paulo, na sua carta aos Coríntios, tratou do assunto da carne sacrificada aos ídolos, se podiam ou não comer. Será que era um pecado consumir a carne que estava aqui? E no capítulo 8 de 1 Coríntios, Paulo disse: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Em outras palavras, Paulo dizia que acima das convicções pessoais deve estar o meu amor pelo meu semelhante. Paulo, a bem da verdade, ele achava que não tinha muito problema em consumir a carne sacrificada a ídolo, porque Paulo entendia, se eu achar que essa carne está contaminada porque ela foi sacrificada ao ídolo, eu estou dando força demais para o ídolo não é nada. Por outro lado, Paulo entendia que aqueles que eram pagãos e que trabalhavam talvez aqui no açougue, ficariam desconfortáveis em consumir uma carne que eles mesmos sabiam que no passado havia sido sacrificada a uma divindade pagã. E Paulo tomou a seguinte decisão: nós não devemos ser pedra de tropeço a nenhum dos irmãos. Não deveremos levar ninguém ao escândalo. Então, é melhor não comer. Se vai fazer o meu irmão pecar, é melhor não comer. E Paulo, ele até, de certa forma, estava sozinho no seu entendimento, porque quando teve o concílio de Jerusalém, entre as coisas que eles estavam discutindo ali sobre a circuncisão, por exemplo, eles também discutiram o item se podia ou não comer carne sacrificada a ídolos. E o consenso do concílio de Jerusalém é que eles não deveriam comer carnes que fossem oferecidas aos ídolos. Então Paulo, de maneira muito sábia, foi submisso à decisão da igreja. E ele falou: olha,
entendendo o argumento do outro, ele vai falar aqui em 1 Coríntios capítulo 8, que você pode ler depois na sua Bíblia, ele fala, a gente vai acabar participando da mesa dos demônios. Porque ele diz aqui, olha, o capítulo 8, versículo 7. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento que ele, Paulo, tinha. Paulo não se importava muito com isso. Ele falou, mas nem todos têm esse conhecimento. Alguns, acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos torna mais próximos de Deus ou mais longe de Deus. Porém, se eu vou fazer o meu irmão pecar, é melhor não comer. Por isso que Paulo chegou a dizer, comam de tudo que vem do açougue, sem perguntar a procedência. Muitas pessoas pensam com isso que Paulo estava dizendo que podemos comer carne de porco, de barata, de rato, de qualquer coisa. Não, não é por aí. Naquela época aqui, não era carne de porco que eles ofereciam aos deuses. Eles não ofereciam porcos no templo de Apolo, eles ofereciam cordeiros. Então, quando Paulo está falando, coma de tudo que vem do açougue, sem perguntar a procedência, Paulo está falando de carnes que não eram proibidas de se comer em Levítico capítulo 11. Tá certo? É bom deixar isso bem claro. Nós não podemos forçar o texto a dizer o que nós achamos que ele está dizendo. Muita gente fala, eu posso comer de tudo, porque Paulo falou, coma de tudo que vem do açougue, sem perguntar a procedência. Então tá bom, sem perguntar a procedência, então você vai num açougue que não tem o reconhecimento do governo, as leis sanitárias, e come, porque Paulo falou para comer sem perguntar a procedência. Você teria coragem de comer num açougue que não tem legislação para funcionar, num açougue que está cheio de mosquito e tudo mais? Claro que não, você quer saber a procedência da carne que você come. Então você entende que quando Paulo falou coma de tudo no açougue sem perguntar a procedência, ele não quis dizer que nós podemos ser onívoros, comer de tudo, barata, rato, gato, cavalo, cachorro, não. Aqui se tratavam de carnes de cordeiros que eram sacrificadas lá no templo de Apolo e eram vendidas aqui. Podemos ou não podemos consumir essa carne carnes que foram sacrificadas aos deuses? Esta era a problemática da época. E Paulo tomou uma decisão muito sábia, e eu quero que Deus me dê a inspiração para ser paulino algumas vezes em dizer, olha, ainda que para mim isso não tenha problema, se eu vou ser pedra de tropeço para o meu irmão, é melhor que eu não coma. Entendeu agora a passagem? Vamos continuar o nosso passeio. Aqui eu estou no Museu de Corinto e queria mostrar uma coisa para vocês, mas não está aqui, está em conservação. É que lá em cima, vocês estão vendo até aqui, ó, a inscrição catalogada no número I123 está sob conservação. Mas aqui, nesse alto, ficaria uma placa onde você tem a inscrição Sinagogue, em grego, Hebraios, Sinagoga dos Judeus. E aqui nós temos essa pedra com a menorá, tá vendo aqui grafada? Que era parte da sinagoga dos judeus aqui de Corinto. Os arqueólogos ainda não encontraram o local da sinagoga onde Paulo pregou, só encontraram 2 fragmentos do prédio que foi aquela sinagoga. Um está aqui, seria uma pilastra, e o outro está em conservação, mas depois vocês podem colocar no Google, aí vocês vão ter uma foto em alta resolução. A cidade de Corinto tinha 2 principais fontes de água. Uma delas ficava lá em cima, no alto do monte, onde fica o templo da deusa Afrodite. Não esqueça desse detalhe, é importante entendermos sobre o templo da deusa Afrodite, que ficava lá em cima, lá no alto. E aqui você tinha outras fontes da água da cidade que serviam não apenas para alimentar os cidadãos, mas também para os rituais religiosos que aqui havia. Então você pode imaginar que Paulo andava por aqui, via essas coisas, convivia com tudo isso, e em meio a este caldeirão de culturas pagãs, ele pregou o Evangelho de Jesus. Essa parte onde eu estou aqui foi destacada ou identificada pelos arqueólogos como sendo o lugar do tribunal da cidade. A gente chama isso em grego de vema ou bema, como alguns pronunciam. Ficaria bem aqui atrás, tá bem? Então você tem todo esse bloco aqui de pedras e ali em cima era onde os casos eram julgados. E aqui era onde o povo esperava as sentenças que eram decididas lá em cima. Há um episódio no livro de Atos dos Apóstolos que certamente aconteceu aqui onde eu estou. Eu vou continuar lendo para vocês a passagem do livro de Atos que menciona Paulo aqui em Corinto. Diz assim, que Paulo pregava na sinagoga e muitos judeus se converteram, inclusive o chefe da sinagoga, chamado Crispo, também se converteu. Aí Deus apareceu para Paulo e falou, Paulo, não desanima não, porque ainda tenho muita gente nessa cidade.
Aí diz o seguinte, a partir do capítulo 18, verso 12 de Atos. Quando Gálio era procônsul da Acaia, os judeus, de comum acordo, se levantaram contra Paulo e o levaram ao tribunal. Então, certamente foi aqui que Paulo foi trazido, nesse lugar onde eu estou. E eles diziam, esse homem quer persuadir as pessoas a adorar a Deus de um modo contrário à lei. Quando Paulo ia falar, Gálio disse aos judeus, se fosse de fato alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, eu teria motivo para acolher a queixa que vocês estão trazendo. Mas como é uma questão de palavras, de nomes da própria lei de vocês, resolvam isto vocês mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, chefe da sinagoga, e começaram a espancá-lo diante do tribunal. Gálio, todavia, não se incomodava com essas coisas. Então provavelmente foi nesse lugar aqui que houve aquele tumulto, onde vários judeus começaram a espancar aqui Sóstenes, o chefe da sinagoga, provavelmente porque ele não conseguiu a condenação de Paulo lá em cima. Eles ficaram revoltados e Gálio não quis se envolver com aquilo. Pelo que nós lemos posteriormente na própria carta de Paulo aos Coríntios, nós entendemos que tanto Gálio como Sóstenes se converteram, porque aqui na carta de Coríntios, Paulo menciona Gaio entre eles, diz aqui, olha, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 14. Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo, que era o chefe da sinagoga, e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Então Gaio acabou sendo batizado. Crispo também foi batizado e Sóstenes também é mencionado como sendo um dos companheiros de Paulo. Então Sóstenes também foi batizado. O que dá a entender é o seguinte, Crispo era o chefe da sinagoga. Ele deixou de ser chefe da sinagoga quando se converteu a Jesus e aceitou Jesus como Messias. Então, em seu lugar veio Sóstenes. Sóstenes veio aqui, os judeus quase espancaram Sóstenes à morte aqui em frente onde eu estou, e depois, com o tempo, o próprio Gálio se converteu. Alguns pensam, até é bom explicar isso aqui para vocês, que quando na carta aos Coríntios fala Gaio, que seria o mesmo Gálio, apenas com um nome de fonética diferente, entendeu? Então é bom explicar esse detalhe para vocês. Alguns pensam que Gálio, que participou aqui, seria um e Gaio seria outro. Outros pensam que seria o mesmo nome, apenas com uma escrita diferente. Então, provavelmente, todos aqueles que participaram, assim, indiretamente no julgamento de Paulo, acabaram se convertendo. E a igreja de Corinto era uma igreja muito problemática. Ela tinha problemas de incesto, problemas de irmãos levando irmãos ao tribunal por questões seculares, problemas de embriaguez na Santa Ceia, mau entendimento sobre os dons do Espírito, e havia uma polêmica também acerca das carnes sacrificadas a ídolos. Mas sobre isso eu quero explicar para vocês ali embaixo. Vem comigo. Eu resolvi terminar a nossa visita a Corinto sentado aqui nessas pedras milenares, que estavam aqui quando Paulo viveu nessa cidade, que estavam aqui quando Sóstenes estava aqui, quando Gálio estava aqui, quando todos aqueles homens, Crispo, se converteram. Sabe, se essas pedras pudessem falar e relatar memórias, elas trariam muita história que eu gostaria de conhecer. Mas eu quero terminar falando um pouquinho sobre aquele templo que eu mencionei lá em cima, o templo de Afrodite. É porque nós temos declarações no passado a respeito da promiscuidade que havia aqui na cidade de Corinto, devido em grande parte ao culto a Afrodite, que era a grande deusa que ficava, segundo a crença da época, olhando os homens lá de cima. Heródoto chega a dizer que trabalhavam naquele templo cerca de 1.000, isso mesmo, 1.000 prostitutas. É lógico que as 1.000 mulheres não trabalhavam lá em cima. E mesmo aqueles que acham que os números de Heródoto seriam exagerados, eles admitem que, pela influência do culto a Afrodite, havia muita promiscuidade aqui na cidade. Nós temos relatos extra-bíblicos que confirmam o que eu estou dizendo para você. E ao que tudo indica, essas prostitutas culticas, melhor dizendo, ritualísticas, essas prostitutas, elas desciam e elas ficavam aqui na cidade. E a estratégia delas era sustentar financeiramente o templo de Afrodite lá em cima. Sustentar através de quê? Da prostituição ritualística, da profecia, porque elas profetizavam, elas sentavam num banquinho que tinha 3 pés, um tripé mesmo, elas sentavam naquele banquinho ali, e num outro altar portátil, elas acendiam um incenso
provavelmente era um incenso com algum tipo de erva alucinógena. Ela entrava em êxtase e ali ela começava a ter visões e os homens consultavam essas profetisas para que pudessem prever o futuro para eles, como se fosse uma leitora de sorte hoje, sabe? E a Afrodite, ela tinha como elemento máximo da sua doutrina o amor. Mas um amor erotizado, pervertido, adúltero, promíscuo. E todas as pessoas aqui amavam esse tipo de coisa. Tanto é que no passado criou-se até uma forma de dizer corintianizar. E os torcedores do Corinthians não fiquem bravos comigo. Eu estou falando da história antiga, não estou falando de futebol hoje. No passado, o verbo corintianizar significava prostituir-se, ser imoral, praticar imoralidades. Depois você pesquisa um pouco aí sobre um filósofo chamado Diógenes. Diógenes era um filósofo cínico, o fundador do cinismo. Cinismo era um tipo de filosofia que queria acentuar acima de tudo a moralidade e a humildade. E Diógenes veio para Corinto. Até reza a tradição que Diógenes morreu aqui em Corinto. E foi em Corinto que no IV século a.C., Diógenes se encontrou com Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande chegou para ele, porque queria conhecê-lo, e falou: então você é o grande Diógenes? Ele falou: não sei se eu sou grande, mas eu sou Diógenes. E você sabe quem eu sou? Não sei. Eu sou Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Ah, que bom. Peça alguma coisa para mim. E ele falou: não preciso pedir nada para o senhor. E Alexandre insistia: peça alguma coisa para mim. E Diógenes, que morava num barril com cachorros em volta, falou: bom, se eu posso pedir uma coisa, a única coisa que eu queria do senhor é que o senhor afastasse um pouquinho, porque o senhor está impedindo a luz do sol de chegar aqui na minha casa. E Alexandre teria dito depois desse encontro: se eu não fosse Alexandre, eu queria ser Diógenes. E foi por causa da imoralidade que Diógenes testemunhava aqui, e isto 300 e tantos anos antes de Paulo. Diógenes andava com uma lamparina acesa durante o dia, procurando um homem justo a quem ele pudesse dar um abraço. E é claro, dizem que ele nunca encontrou esse homem justo, mesmo andando ironicamente com uma lamparina acesa durante o dia. Paulo, que veio 300 e poucos anos depois de Diógenes, conviveu com aquela orgia, a promiscuidade. Havia o porto de Corinto, que aumentava ainda mais a busca por essas prostitutas de Afrodite e outras prostitutas que havia aqui também. A prostituição era farta nesse lugar. Muitos cristãos acabavam se convertendo, mas ainda trazendo aquelas práticas imorais, perniciosas, idólatras. E Paulo tinha que corrigir aquela ideia errada de amor que eles tinham, porque Afrodite era a deusa do amor, mas não era desse amor que Paulo estava pregando. Foi por isso que Paulo escreveu, quem sabe, inspirado no que ele via lá em cima e aqui embaixo, o seu poema do amor, explicando para as pessoas o que é o verdadeiro amor. E eu quero terminar o vídeo lendo esse poema para vocês. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. O símbolo era um instrumento que só ficava fazendo assim marcação, sabe? Tipo um chocalho. E era usado muito em rituais religiosos para entrar em transe. O símbolo. Seria mais ou menos, não sei se vocês conseguem ouvir o áudio, essas cigarras que estão cantando. A gente fala que elas estão cantando, mas não se produz música nenhuma, é só um tinindo. Ainda que eu tenha o dom de profetizar. As pessoas que amavam profecias, eles pagavam as prostitutas rituais para profetizarem para eles. Paulo dizia: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, ao ponto de transportar uma montanha, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. Havia muitas pessoas na igreja de Corinto, nós podemos ler isso nas cartas de Paulo, que estavam irmãos processando irmãos na justiça, no tribunal ali, porque queriam o seu direito. Paulo fala: não busca os seus interesses, não se irrita. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo língua, cessarão. Havendo ciência, passará.
Por que Paulo sempre faz essa tríade? 3 coisas e uma mais importante, uma quarta. Alguns pensam que era uma referência à própria forma como as pessoas profetizavam sentado num tripé, um banquinho de 3 pernas. E Paulo fala, as 3 pernas do evangelho são estas, apenas partindo do conhecido para o desconhecido. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. E no final ele diz, agora pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses 3, porém o maior deles é o amor. Os anos se passaram e 2000 anos depois eu tenho o privilégio de ler para você a carta de Paulo aos Coríntios, aqui na cidade de Corinto. Contemplando em redor as ruínas que certamente fizeram parte do cenário que Paulo viu e que talvez o inspirou a compor essas cartas. Inspirou no sentido de corrigir o que ele via aqui em redor. E eu espero em Cristo Jesus que eu e você possamos ter o espírito de Paulo. Porque na época em que ele pregou aqui, era inimaginável que um dia o evangelho pudesse suplantar a riqueza, a pompa e a maravilha do templo de Afrodite. Mas Afrodite hoje são só ruínas. Mas o evangelho ainda continua aqui, ó, nessas pedras milenares, me dizendo que a história dos homens pode passar, mas a palavra de Deus permanece eternamente.